Então, na sua fala, então, até o século XIX não tinha pré, né? Mais uma afirmação dessa. Peraí, eu não disse que não tinha para a igreja. Então, mas isso aí, pastor, não é uma resposta a uma exegese sadia, mestre. Nós vamos ter um problema. Eu discordo, claro. Não é Israel? Não. No verso 22? Não. Anterior a 1830 ensinava o pré-tribulacionismo? Não, mas esse argumento, para o irmão Luciano, não ajuda o senhor em momento nenhum. Vamos lá, ó, os irmãos que estão aqui na mesa e quem está nos ouvindo, vamos ver se o pastor vai manter essa mesma fala que o senhor disse aqui. Ó. O assunto de Paulo é o arrebatamento de Tessalonicenses. Inclusive o senhor também fez essa menção. Vamos ver se os irmãos vão manter essa fala quando nós começarmos a analisar Tessalonicenses capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, detalhe por detalhe. Vamos ver se vocês vão manter essa fala. Em Mateus capítulo 24, o assunto, eu concordo com o senhor, a gente pode até apertar as mãos aqui, o assunto lá de fato é vida em glória. Foi o que eu disse no início do debate, e depois quando o senhor chegou também eu repeti. O assunto está correto. O assunto de Mateus 24 é de fato a vinda de Cristo em glória. O assunto de Paulo aos Tessalonicenses é o arrebatamento. O assunto de Mateus 24 é a vinda em glória, mas não apenas, é todo o assunto do fim do mundo. Inclusive, Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, haveria uma grande tribulação. Tem muita coisa lá em Mateus 24. Pronto. É um discurso escatológico mais completo e por isso é de se esperar que em Mateus 24 existam muitas coisas que não sejam repetidas em Apocalipse 1, versículo 7 e 8, mesmo que falem do mesmo evento. Não é porque não é repetido algum aspecto, algum detalhe, que isso garante que são eventos diferentes. Eu estou procurando mostrar aqui exatamente isso daí. Além do que, 1 Tessalonicenses foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Isso nós podemos apertar as mãos. E aí eu quero ver se o senhor vai sustentar essa fala depois também. Anote bem. O senhor está muito valente hoje, né? Então, assim, e essa carta, muito provavelmente na sequência do cânon, porque o cânon ele não está disposto em ordem cronológica. Exato. Por incrível que pareça, o cânon, a partir dos evangelhos e tirando Atos, está em ordem de tamanho dos livros, me parece. Por incrível que pareça, né? Então, deixa eu só concluir aqui rapidinho. Depois os três podem falar. Eu só preciso de uma coisa. O senhor pode falar, o senhor pode falar, o senhor pode falar o tempo que vocês quiserem. Eu só preciso do mesmo tempo que os três vão falar. Porque não dá pra eu... Na verdade, o irmão pode até falar mais do que a gente, tá? Bem, não se preocupa, a gente está contando o tempo. Eu não me sinto como um participante de um debate. Não, tudo bem. Eu me sinto como alguém que está batendo um papo com um irmão amado em Cristo, salvo pela mesma graça, e a gente está tentando entender a força dos teus argumentos antes de começarmos a... E talvez haja tempo, talvez não haja tempo, mas de apresentar por que esses argumentos não nos convencem. Mas a gente precisa te ouvir e vamos querer ter esse tempo para te ouvir, sim. Perfeito. É porque, na verdade... Volta aí. Vamos lá, então, continuando, pastor. É porque, na verdade, pastor Luciano, sem querer ser deselegante, é que o meu debate seria com o pastor César. E os dois, o pastor reverendo Helder e o reverendo irmão Luciano, o irmão Luciano foi chamado como dois especialistas para analisar aquilo que eu falo, meus argumentos. Haja visto se eu ser um especialista em grego, e o pastor Helder também, tanto em grego quanto em hebraico. Eu disse no início da conversa que os dois, com devido respeito, eu sinto para aprender com ambos, obviamente, mas que dentro desse assunto, os irmãos podem ficar à vontade. Eu também leciono grego, também leciono hebraico, então não haverá problema quanto a isso não, no meu ponto de vista. Só que eu só precisaria falar o que nós estamos tentando fazer. Então já tem alguns pontos. O pastor já fez algumas perguntas no início, antes de eu chegar, pastor, irmão Luciano. Se eu falar pastor, vai escapulir, não adianta. Antes de eu chegar, já tinha feito algumas perguntas e eu estava tentando responder. Aí o pastor César também fez, eu estou respondendo. E o senhor também veio com outras perguntas e eu vou tentar responder. Não se preocupa Não se preocupa com as minhas perguntas, continua à vontade debatendo com o pastor César. Quando chegar em alguma parte mais técnica do grego, eu participo, não tem problema. Eu estou curiosíssimo a respeito do que como a regra de Granville-Sharp pode ser usada para defender o pré-tribulacionismo, mas eu estou aqui aguardando. Pronto. Então fico no cantinho aguardando. Eu não quero ser deselegante, pastor. Não, tranquilo. O senhor pode ficar à vontade. Haja vista, eu fui convidado para vir aqui para participar do debate, sabendo que ambos participariam, tá? Então, só pode ficar à vontade, só pode, inclusive, eu vou usar a expressão interromper, mas só pode interromper, pastor, posso, tem isso aí, fica à vontade. Eu só quero, sim, um pouco de tempo para explicar depois.
À vontade. Mas ambos, pode ficar à vontade. Aliás, o pastor hoje está mais quieto, pastor César. Mas... É que você tá reclamando do tempo, mas você tá falando mais que todo mundo. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. Eu queria ir pros assuntos, né? Bora, vamos lá. Você tá muito cheio de dedos, não sei o que, com todo respeito. Tá todo mundo com respeito. Mas assim, eu queria saber... A primeira pergunta que eu te fiz é assim... Textos para a vinda de Jesus em 2 etapas. Quais são? Fala 2 textos. Fazer 5 textos, mas só falar, isso aqui é para essa etapa. Na verdade, eu já fiz isso aqui hoje mais de uma vez. Não, tá, mas pra gente procurar. Tá, mais de uma vez eu já fiz isso. Eu preciso... É porque, na verdade, pastor, nós estamos aqui diante de 4 teólogos, antes de mais nada. E nós sabemos que não dá para provar uma doutrina com apenas... Muitas das doutrinas, né? Com apenas um texto. Eu poderia, por exemplo... mão de ser um versículo, né? Não é um texto só. Então, é isso que eu tô pedindo falando. Um texto, não. Como o pastor disse, pode ser 2. Na verdade, eu já fiz mais de uma vez isso. Eu citei os textos que falam... Alguns dos textos que falam da vinda de Cristo em glória... Vou tornar a dizer. Tá, então vamos pegar esse de Mateus 24, vamos trabalhar ele. Pode ser Mateus 24 ou os textos base deles, então, que é Marcos 13 e Lucas 21. Lá em Marcos 13... Por exemplo, não é um sinal do arrebatamento da igreja, tanto Mateus 24, 31, porque Mateus 24, 31, ele diz o seguinte, peraí que eu já tirei aqui até do texto. Ele enviará, então vamos lá, você entende Mateus 24 como sendo a vinda de Jesus em glória. Para quem separa em 2 fases, ou etapas, ou eventos, essa é a última. Aí eu estou dizendo assim, tá, mas aqui no arrebatamento, ó, versículo 24, capítulo 24, versículo 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos. Quem são esses escolhidos, reunidos, ajuntados dos 4 ventos? Eu posso responder? Posso responder argumentando de fato, categoricamente o versículo, pastor? Não precisa nem perguntar se você pode responder. É uma pergunta para você responder mesmo. Então, maravilha. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Dentre os textos que eu citei este. Então vamos trabalhar Mateus capítulo 24, verso 31. Vamos ler o versículo? Vamos lá. Eu disse em uma das minhas falas, eu disse que isso aqui é uma merisma. O senhor, obviamente, e os irmãos sabem o que é uma merisma. Eu vou explicar para os irmãos o que é um merisma. Mateus capítulo 24, verso 31. Olha o texto. Vamos ao texto. Vamos lá. Verso 31 diz assim, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No pensamento do pastor César, que ele acabou de falar aqui agora, esse ajuntará os seus escolhidos, o irmão Luciano e o pastor Helder também concordam com ele, aqui é o arrebatamento. Mas para alguém estabelecer que a opinião de que Mateus capítulo 24, verso 31, se refere ao arrebatamento, ele deve reconciliar as diferenças citadas, que eu já citei um monte aqui, que o senhor tinha pedido, e apontar algumas semelhanças. Assim, essas diferenças entre as 2 passagens apoiam a alegação de que se falam de 2 eventos distintos. Primeira pergunta para responder esse texto. Quem são os eleitos de Mateus capítulo 24, verso 31? O eleito aqui, a palavra eleito ali, é usada 3 vezes em Mateus capítulo 24. No verso 22, no verso 24 e no verso 31. Podem olhar aí, 22, 24 e 31. Nós podemos ver que Marcos capítulo 13, o texto que o senhor também citou, versos 20, 22 e 27, menciona também a palavra eleito. É mais provável que o autor use para se referir à mesma entidade nas 3 vezes. Contexto. Vamos lá. Em Marcos capítulo 13, verso 23, está assim, ó. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Eu não estou fugindo de Mateus 24, isso aqui é um texto paralelo. Isso aqui é um paralelismo real. Paralelismo real. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. A palavra ali, reverendo pastor Luciano, irmão Luciano e reverendo doutor Helder, a expressão grega é diatus eclectus hus exelexato ecolobosem tas remeras. Uma tradução mas por causa do seu povo escolhido que escolheu, ele diminuiu aqueles dias. O pastor tinha falado na sua primeira fala, para eu citar aqui a lexicografia. Louinaida, em léxico do grego do português do Novo Testamento, baseado em domínio semântico, na página 324, traduz exatamente assim: por causa do seu povo eleito que ele escolheu.
nós temos aqui a regra do contexto. A regra do contexto impede o entendimento de que eleito de Mateus 24, verso 22 e verso 24, como se referindo a Israel, e então 9 versículos mais tarde, como se referindo à igreja. Sem uma indicação de transição de um significado. Eu acho que nenhum dos 3 irmãos aqui vai discordar que o eleito de Mateus 24, verso 22 e 24 é Israel. A menos que nós vamos ter um problema. Eu discordo, claro. Não é Israel? Não. No verso 22? Não. É o povo de Deus. É só ler o texto, ó, vamos lá. Mateus 24. O sentido geral de eleito no Novo Testamento está bem estabelecido. Assim, eleito é usado o tempo todo, inclusive no discurso de Jesus, o tempo todo, para se referir ao povo de Deus, aos salvos, aos cristãos. Ele está falando assim, com o povo dele. Ele diz assim, ó, vamos lá. Deixa eu só concluir as razões, depois deixa eu falar. Tá bom. Mas é que assim... É porque eu tô no meio do meu raciocínio. É que você passou a bola, mas tá bom, volta a bola. Tá tudo bem. Não, eu fiz uma pergunta só pra você responder sim ou não. Aí depois a resposta é não. Tá, então não é. Não. Eclectos no texto grego, no Novo Testamento, geralmente tem a ver com a igreja. Geralmente? Geralmente. Ó, então vamos maioria das vezes. Então, maioria. Isso, geralmente. Todas. Maioria. Mas significa não são todas, geralmente. Mestre. Não são todas. É o uso comum da palavra. É chamado de eleito. Por exemplo, 9 em cada 10 é para a igreja. Então, mas isso aí, pastor, não é uma resposta a uma exegese sadia, mestre. Nós precisamos de contextualizar o texto. Então, posso fazer isso agora? Então, uma das razões mais convincentes de que Mateus 24, 31 não é uma declaração de arrebatamento, primeiro, esse versículo inclui citações de passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 30, verso 4. Olha o que está escrito. E ele enviará os seus anjos com uma grande trombeta, e ele reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Mateus 24, 31. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versos 3 e 4. Então o Senhor teu Deus te fará voltar ao teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Nós temos nesse texto uma merisma. Quando Jesus fala que os anjos vão ajuntar os eleitos, ele está se referindo a Israel, que será juntado onde eles estiverem. Isso é uma merisma. É um merisma. Não necessariamente. Por exemplo, lá em Deuteronômio, que o texto que o irmão citou, 30. Provavelmente todo mundo aqui, e provavelmente todos os cristãos que estão nos ouvindo, reconhecem que, pelo contexto, o assunto é o restabelecimento do Estado de Israel. O assunto não é escatológico. Deuteronômio capítulo 30? É o texto que o irmão acabou de citar. Eu preciso discordar do irmão mais uma vez. Ali o assunto é sim a tribulação que Israel vai passar. É o assunto do reino. Então, mas a tribulação, no caso, em Deuteronômio, vocês vão pecar. Moisés ele está fazendo uma profecia de longo, fazendo uma profecia de longo alcance. Vocês vão pecar e vão ser espalhados pelo mundo, mas vai ser restabelecido na forma de um Estado de Israel. Aí vamos lá. Nós temos que usar uma outra regra, pastor, o irmão Luciano, de hermenêutica. É verdade que o cumprimento pariativo desse texto aconteceu entre o cativeiro. Isso, exatamente. Certo? Mas o que é um cumprimento pariativo? Eu vou usar um exemplo disso daqui. Como continuista, nós temos Atos capítulo 2, Pedro citando Joel capítulo 2 sobre o derramar do Espírito Santo. Ele diz que isso é que Joel disse em Atos capítulo 2. Cumpriu ali, mas teve um cumprimento pariativo que vai culminar no milênio. Deuteronômio capítulo 30 deve ser analisado nesta ótica. Ou pelo menos o irmão acredita que deve ser analisado nessa ótica, e eu entendo que o irmão tem o direito de entender dessa maneira. Eu acredito que parte da minha dificuldade com o pré-tribulacionismo é que a gente precisa ter uma chave hermenêutica que eu perdi em algum lugar e não consigo mais encontrá-la. Um conjunto de pressupostos, um arcabouço teológico interpretativo que diz: esse texto se entende assim, esse outro texto se entende dessa outra maneira, e etc. O irmão, em um certo momento, durante essa conversa, falou assim: não se pode demonstrar uma doutrina com base numa única passagem bíblica. Eu vejo exatamente o contrário. O que me convenceu do pós-tribulacionismo foi a leitura de passagens bíblicas simples. Eu lia lá em Mateus 24, por exemplo: depois da tribulação, o Senhor reunirá os seus eleitos, já tendo como bagagem não o pressuposto interpretativo
pré-tribulacionista apenas, mas tendo como bagagem o restante da leitura do Novo Testamento, eu imaginei o leitor normal do Novo Testamento da época. Deixa eu falar um pouquinho também. Vai lá, fique à vontade. Vai lá. O leitor comum do Novo Testamento, os ouvintes do Senhor Jesus do primeiro século e toda a igreja até o século XIX, todo mundo automaticamente entendeu que Jesus estava falando. Então, na sua fala, então, até o século XIX não tinha pré, né? Mais uma afirmação dessa. Peraí, eu não disse que não tinha pré. Tinha um herege ou outro, um heterodoxo ou outro pode ter tido, mas não teve nenhuma denominação pré, por exemplo. O irmão já ouviu falar em metodistas, presbiterianos, anglicanos, já ouviu falar em batistas, já ouviu falar... Antes de 1830, nenhuma denominação cristã, seja ortodoxa, romanista, anglicana, luterana, zwingliana, anabatista ou coisa parecida, nenhuma denominação era pré. Houve alguns pontos fora da curva, alguns hereges aqui, como o irmão Dolcino, por exemplo, era um herege, né? Pregava o assassinato, por exemplo. Falava coisas absurdas que provavelmente o irmão não concordará. Então houve grandes hereges no passado que chegaram a defender um pré-tribulacionismo, alguma forma, uma distorção do pré-tribulacionismo. Houve gnósticos, falsos cristãos que se fizeram passar por outros, que defenderam alguma coisa parecida com o pré-tribulacionismo. Houve, mas não é disso que a gente está falando. O que eu estou dizendo aqui, os cristãos, coletivamente falando, assim como os discípulos de Jesus, que estavam acostumados a ouvir ele chamar de eleitos o povo dele, os cristãos, então eles automaticamente entenderam aquilo que eu entendi em Mateus 24, que depois da tribulação, o Senhor vai reunir os seus eleitos. É uma passagem só. Outro exemplo, para não ficar nessa passagem que o irmão levantou uma objeção, e por isso eu me estendi, e eu não queria me estender. Veja, o que eu estou tentando demonstrar é que é possível provar uma doutrina bíblica com uma passagem. Vou dar um segundo exemplo. Quando eu continuei na minha leitura, cheguei em 2 Tessalonicenses 2, não quero que ninguém vos engane, como se fosse minha palavra ou epístola, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane. E eu li o texto a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Ninguém vos engane como se já estivesse perto, porque não será assim, a menos que se manifeste o anticristo. Então, quando eu li aquilo, eu falei, peraí, então o anticristo vai ter que se manifestar antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, automaticamente, e também na leitura, quer dizer, já ficou claro para mim, veja, numa única passagem. Então, quando o irmão diz assim, não se prova uma passagem a partir de um versículo bíblico, não se prova uma doutrina a partir de uma passagem bíblica. Talvez a diferença para o pós-tribulacionismo é que o pós-tribulacionismo é tão, digamos assim, tem um apelo tão grande, justamente porque ele se propõe a, vez após vez, provar a sua doutrina com uma única passagem bíblica ou com uma outra única passagem. Caso as passagens são claras, sem o pressuposto teológico, sem a chave interpretativa. Eu ia começar sobre o argumento do silêncio que suscitou, mas eu vou começar de trás para frente da afirmação do senhor. Primeiramente, eu queria só deixar isso bem claro para ser justo com os nossos ouvintes. Eu não disse que nós não podemos defender uma doutrina bíblica com um texto só. Agora, um texto claro, obviamente, nós podemos sim. Mas a minha fala sobre esse assunto, eu preciso explicar isso aqui, foi sobre a questão das fases. Por exemplo, pastor Irmão Luciano. Irmão Luciano, o senhor consegue com um texto só me provar biblicamente que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus? Não, o senhor não vai conseguir. O senhor consegue com um texto só me provar biblicamente que a Trindade existe e é composta por um Deus que tem essência idêntica nas três pessoas, embora são pessoas distintas? O senhor não consegue fazer isso com um texto só. Dito isso, eu torno a dizer a minha fala. Nem toda doutrina consegue ser provada com apenas um texto. Concordamos. Pronto. Vamos supor que nós concordamos então. Aí agora, irmão Luciano, Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu nem preciso mencionar o respeito, que obviamente, respeito é gigantesco pelo senhor. Eu discordo plenamente com o senhor. Esse texto é o texto mais pré-tribulacionista da Bíblia Sagrada, no meu ponto de vista.
Concordo. Vamos lá. Concordo, do seu ponto de vista. Então, o senhor falou do seu, eu tenho que falar do meu. Sobre o argumento do silêncio, eu não vou ler todos. O senhor disse que até o século XIX ninguém interpretava no sentido pré-tribulacionista. É só os ouvintes voltar depois. Talvez o senhor não quis dizer, mas o senhor disse. Não, o que eu disse é que não tem nenhuma denominação, que a igreja, os cristãos coletivamente falando, eu disse inclusive o contrário. Eu disse que houve hereges, houve uma exceção, outra, e o senhor vai poder citar... O senhor falou e eu não te interrompi. É que o senhor agora mencionou dizendo o contrário do que eu disse, como se eu tivesse dito aqui o contrário do que eu disse. Assim como o senhor fez, meu nobre mestre. Assim como o senhor fez. Mencionou como eu disse, que eu tinha falado uma coisa que eu não disse. Eu expliquei. Tá bom, então vamos lá. Só para ler um tema. Inclusive vou indicar. Eu mencionei esse livro aqui, eu também não quero ser desrespeitoso com o senhor. Eu mencionei esse livro aqui em um de meus debates com o pastor César. E eu disse que nesse livro, William Watson apresenta pré-tribulacionistas muito antes de Darby. Pastor César usou o seguinte argumento, eu não quero desrespeitá-lo. Ele disse assim, olha, pastor Átila, eu li o livro e esse livro não fala nada de pré-tribulacionismo. É que ele fala de dispensacionalismo. Eu estava com o livro na mochila. Eu não quis ser deselegante com o senhor naquele debate. Não quis, como já o disse em particular, não quis ser deselegante com o senhor, mas esse livro fala sim de pré-tribulacionismo antes de Darby. Eu vou citar só uma página, mas tem muito. A página 175, olha o que ele fala. Ó. Conceitos de um arrebatamento pré-tribulacional e grande tribulação na Inglaterra do século 17, ou seja, no 1600 e alguma coisa. Então, só para mencionar, esse livro fala assim. Aí eu risquei todas as páginas, porque esse livro aqui eu já li 4 vezes. Todas as páginas que falam do arrebatamento. Quem quiser, irmãos, tá aqui, ó. Editora Carisma, As Verdadeiras Origens do Dispensacionalismo. O irmão leu esse livro? Pelo menos 4 vezes eu li. Tendo lido esse livro, irmão, concorda comigo que a igreja, coletivamente falando, a igreja como um todo, nenhuma denominação anterior a 1830 ensinava o pré-tribulacionismo? Não, mas esse argumento, para o irmão Luciano, não ajuda o senhor em momento nenhum. Por quê? Vamos lá, por que não ajuda o senhor nem os pré-tribulacionistas? Eu só quero deixar isso claro. Não, independente se me ajuda ou não, o senhor que leu esse livro, o senhor que leu esse livro, independente se o argumento vai me ajudar ou se vai te ajudar, o senhor concorda que os cristãos, a igreja de Cristo, os salvos, todos eles, desde os primeiros pais da igreja, os mártires, os santos, os doutores da igreja, todos os que morreram pela fé e etc., os grandes reformadores, etc., até 1830, coletivamente falando, com exceção de um herege aqui, um heterodoxo ali, um irmão Dolcino aqui que pregava prostituição, adultério, então, respondendo, violência, entendi. Com exceção de pontos fora da curva. O senhor concorda que não teve nenhuma denominação, por exemplo? Tem tantas denominações, mas o meu argumento naquele debate é exatamente esse, né? Que não tem, a história da igreja não tem nenhuma denominação, nenhuma pré-tribulacionista antes de 1830. Não tem. Pastor, devina veêmia e respeito ao senhor, esse não foi o seu argumento. O senhor também disse isso. O que eu me referi aqui agora foi ao livro. Exatamente. Mas esse argumento não ajuda o pós-tribulacionismo em absolutamente nada, muito pelo contrário. Por que não ajuda? Se nós partimos desse pressuposto, fale para mim uma denominação antes da reforma protestante que acreditava no sacerdócio universal de todos os crentes, os anabatistas, na justificação antes da reforma protestante. Os anabatistas surgiram depois da reforma protestante, pastor. Opa, então depois da reforma protestante. Então na nomenclatura anabatista. Então a gente cita para mim é o movimento anabatista, né? Cita para mim. Eu não estou falando dos movimentos que surgiram antes. Movimentos. Eu estou falando de uma denominação constitucional, que é a fala do pastor Luciano. Bem, os valdenses ensinavam a justificação pela fé, mas antes dos valdenses, pois é, e os valdenses, do jeito protestante. Tá, beleza. E os valdenses, oriundo de Pedro Valdo, foram considerados o quê pela Igreja Católica da época, que era majoritariamente... Espera só um instante. Eles foram considerados hereges, pastor. Os valdenses ensinavam a justificação pela fé do jeito protestante, mas na verdade, o que eu vou dizer aqui vai escandalizar acho que 90% da audiência. Não é que a Igreja de Cristo tinha falido durante 1500 anos até 1517 e não teve nenhum salvo, que estava todo mundo entendendo errado a justificação pela fé. Pelo contrário, a justificação pela fé era ensinada claramente para Agostinho e era ensinada antigamente pelos cristãos, era ensinada pelas correntes principais, era ensinada pela ortodoxia, era ensinada pela Igreja Romana. Eu vou usar o seu argumento contra o do senhor mesmo. O que não foi ensinado foi o sola fideísmo de Martinho Lutero, isso é, que a justificação era exclusivamente pela fé
E que as obras não participavam em nada porque nós recebíamos uma justiça infundida, e essa justiça infundida era suficiente. Então, esse argumento que o senhor está usando aí, sincero, não ajuda o senhor em absolutamente nada no pós-tribulacionismo. Mas não é que a igreja esteve num erro histórico a respeito da salvação até 1517. Isso não é verdade. Vamos tentar deixar o senhor concluir e eu concluir sem a interrupção, porque não dá. O senhor disse assim, olha, não existia pré-tribulacionismo, a visão desse texto até o século XIX. Eu mostrei aqui que existia sim. Não foi isso que eu disse, e o senhor não demonstrou que a minha palavra estava errada. Aí o senhor segunda coisa que o senhor falou foi o seguinte, tinha um herege lá, um herege cá. Isso não desconstrói meu argumento, porque eu posso acreditar que o senhor está correto, que alguns deles foram hereges, como Ducino, etc. Mas nem todos foram hereges. E eu estou convicto que o senhor não concorda com tudo que Agostinho ensinava. Eu estou convicto que o senhor não concorda com tudo que ele ensinava. Portanto, o senhor cita ele na justificação pela fé. E eu concordo com a justificação pela fé. Maravilha. Mas eu também não concordo com tudo que ele fala. Então, o fato de eu concordar com esses hereges no que tange ao pré-tribulacionismo não desfala a verdade histórica. Faz sentido. O senhor está entendendo aqui? Faz sentido. Então, só para eu concluir aqui então, Mateus capítulo 24, verso 31, não fala de arrebatamento. Os eleitos ali não é Israel, não é igreja, é Israel. E agora deixa o pastor concluir.